Boas palavras para um bom dia. Hoje eu vou falar de uma personalidade muito interessante que eu gosto muito, que é o Albert Schweitzer. Não é muito conhecido aqui no Brasil, embora ele tenha sido um prêmio Nobel da Paz, né? E ele teve uma vida muito interessante. Ele foi prêmio Nobel da Paz em 1952. Ele teve uma vida muito bonita e interessante. Em primeiro lugar, onde ele nasceu. Né? Ele nasceu na Alsácia. A Alsácia é um pedaço de terra que fica entre a Alemanha e a França, e muitas vezes pertenceu à França, muitas vezes pertenceu à Alemanha, atualmente pertence à França, cuja capital é Estrasburgo, uma cidade muito bonita. E lá se fala, ou seja, se falava, porque hoje se fala francês predominantemente, mas existe um dialeto alsaciano, que é um dialeto do alemão, e ele falava esse dialeto. Então todas as suas obras são escritas em alemão. E o que aconteceu? Ele fez faculdade de filosofia, de teologia, né? E se tornou professor, né, de filosofia, de teologia na universidade. E, mais do que isso, ele era um concertista famoso, tocava Bach maravilhosamente, inclusive ele era um dos maiores especialistas em Bach, de tocar órgão, né, porque o Bach teve muitas obras para órgão, né? Inclusive ele construía órgãos também. Então ele era concertista, professor, teólogo, filósofo, e de repente ele teve uma crise, uma conversão espiritual, e deixou toda essa vida e foi fazer medicina. Né? E o que acontece? Ele, depois que fez medicina, casou-se, a mulher era enfermeira, e foram para a África. Como sabem, né, a África, grande parte ou quase inteira colonizada pelos europeus, e ele estava em território francês, portanto ele era naquela ocasião um francês, era um cidadão francês. Então ele foi para um local no Gabão, né, que era a colônia francesa, onde ali os habitantes eram extremamente explorados, não tinham recurso nenhum de saúde, de acesso a nada, né? E ele então foi se dedicar à saúde dessas pessoas, fazendo hospitais, cuidando. Durante a Primeira Guerra Mundial, que Alemanha e França se entraram em guerra, né, e ele estava ali na fronteira, ele era nascido na Alsácia e era considerado um alemão, ele foi preso e foi mandado para um campo de concentração na França. E ficou alguns anos na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, mas depois volta para a África, continua, aí traz outros médicos, enfermeiros, pessoas da saúde, que vão constituir todo um sistema hospitalar no Gabão, tratando de todas as pessoas lá que não tinham acesso a nenhum bem da saúde. E aí o que acontece? Ele escreveu muito, né? Escreveu muitas obras. E uma das coisas interessantes que aqui tem neste livro, que é uma coisa que foi escrito esse trecho que eu vou ler para vocês, que está em alemão, eu traduzi para o português, e foi escrito em 1913, olha só, numa época em que não se falava em ecologia, em sistema, da necessidade que nós temos de cuidar da terra, de cuidar dos seres vivos. Isso não era uma filosofia daquele momento histórico. E ele já entendia, né, que a ética humanista, né, que a ética que deveria reger as nossas relações humanas, deveria se estender também a outros seres vivos. Né? Então, vou ler para vocês esse trecho que está aqui nesse livro, e que ele diz o seguinte: verdadeiramente ético é o ser humano apenas se ele obedece ao imperativo de ajudar toda a vida que estiver ao seu redor, e que se envergonhe de prejudicar qualquer ser vivo. Ele não se pergunta em que medida esta ou aquela vida merece defesa, e nem em que medida ela tem ou não sensibilidade. Toda a vida lhe é sagrada. O grande erro da ética até agora é que se acreditava que ela deveria tratar apenas da relação entre os seres humanos. Na realidade, porém, deve-se tratar da relação do ser humano com o mundo e com a vida. Então hoje nós vivemos um momento em que
humanismo centrado apenas no ser humano perdeu o seu caráter de importância exclusiva. Por quê? Porque nós sabemos, e hoje nós entendemos isto até biologicamente, ecologicamente, que nós fazemos parte da natureza, o ser humano faz parte da natureza. Então ele não pode apenas centrar a ética nele próprio, porque a natureza também exige, merece, quer e precisa de cuidado, de respeito, de nós olharmos isso que ele está falando da sacralidade da vida. E hoje nós temos essa consciência, ampliamos já essa consciência, tanto que aumenta demais o número de vegetarianos, de veganos no mundo, porque estamos criando cada vez mais essa consciência ética de que não basta cuidar do ser humano, e ainda nem o ser humano é suficientemente cuidado, respeitado, e tem os seus direitos, né, à vida e a todas as suas demandas respeitadas. Sua maior parte da humanidade ainda carece totalmente de direitos fundamentais, né, como água potável, como comida, como escola, como saúde, né, pela qual, por exemplo, Albert Schweitzer, como médico missionário, trabalhou a vida inteira, né, trazendo o benefício da saúde gratuita no Gabão. Então, nem a humanidade ainda é considerada central na mentalidade do sistema em que nós vivemos, que é um sistema só centrado no lucro, não é nem na vida, nem na humanidade, nem na justiça, nem no direito, mas no lucro de alguns pouquíssimos. Mas hoje nós sabemos que não basta nós clamarmos por esse respeito, por essa ética centrada no ser humano. É preciso que nós nos voltemos também para a vida, né? Para a vida animal, para a vida vegetal, para a vida da terra, para a vida do mundo, para a vida do ecossistema, porque senão nós mesmos, seres humanos, não seremos capazes de sobreviver neste mundo e termos as nossas demandas atendidas, né? Nós estamos conectados num sistema interdependente e, portanto, devemos cuidar dos seres humanos e de todos os seres vivos e de toda a vida no planeta. Essa mensagem já nos deixou Albert Schweitzer em meados do século XX, e hoje ainda mais sabemos que isso é mais do que necessário. Boas palavras para um bom dia.